O criador do perfil Dilma Bolada no Twitter foi nomeado para um cargo na Empresa Brasil de Comunicação, a EBC. Jefferson de Oliveira Monteiro vai ser gerente executivo na Gerência de Produção Educativa, Aquisições e Parcerias de Conteúdos Educativos e da Diretoria de Conteúdo e Programação no Rio de Janeiro. Nome longo, né? O criador da paródia da ex-presidente parou de postar na página em novembro do ano passado. O perfil tem mais de 1 milhão de seguidores no Twitter. Antes de ser indicado para a EBC, o publicitário foi assessor digital do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Hélio é alguém que tem ali um ativismo antigo, atuou ali muito a favor de Dilma Rousseff, numa página que surge e que vai ganhando repercussão. Muitas vezes esses casos soam como alguém independente, depois se vai descobrindo ali vínculo com aquelas pessoas, mas, quer dizer, não há uma ilegalidade em alguém que se comportou como um ativista, que fez propaganda, que defendeu determinado candidato, em assumir um cargo numa empresa pública. Mas fica muito claro esse vínculo, né? Fica consolidado esse vínculo. Sim, Felipe, me parece que é um sujeito que empreendeu de forma competente para essas ideias que eu não concordo, mas foi competente nisso. O maior problema para mim não é exatamente o nome dele, a nomeação, a competência ou não do trabalho dele. Para mim, para que temos uma empresa EBC com orçamento de 750 milhões de reais no Brasil? Para ser usado como, por exemplo, o Jair Bolsonaro usou comprando novela da Record para ser retransmitida, por exemplo. E que agora a gente viu que a Janja vai ter que se explicar porque ficou ali usando a EBC para defender o Lula. Então, para que a gente tem isso? Né? TV Brasil, dos 750 mais ou menos de orçamento, a TV Brasil é cerca de 500 milhões. Quem é que fica assistindo TV Brasil? Para que isso? Na mão de políticos, de burocratas, para ficar aí empregando uma opção de gente, gastando dinheiro? Eu não acho que isso seja prioridade para o Brasil. É mais uma daquelas ideias de jirico que o Brasil implementa porque é interessante para os burocratas, para os políticos, para os cabides de emprego que estão lá, todo mundo. Então, Felipe, o ponto é esse. Não é quem está lá tomando conta desse maná de dinheiro. Né? É que existe um maná que o Congresso permitiu, que o Executivo usa e que o Brasil muitas vezes nem sabe que existe direito, talvez muita gente esteja ouvindo a gente, não sabe que tem um troço lá, a EBC, que tem 750 milhões de reais de orçamento e que agora vai ter lá um cara que vai determinar como vai ser gasto esse dinheiro. Isso é que tem que acabar. Bem, o Roberto, Bolsonaro prometeu acabar com a EBC e não acabou, né? Era isso que eu ia citar, só para contextualizar aqui um pouco do histórico, Roberto. A EBC, que é um conglomerado ali de mídia estatal, então tem a TV Brasil como uma das suas frentes. Pelo uso político durante os governos do PT, obviamente, diante dos olhos críticos, foi apelidada ali a TV Brasil de TV Lula. Jair Bolsonaro, se contrapondo aquilo pelo menos retoricamente, disse que iria extinguir a EBC. Não fez isso e acabou usando politicamente também a EBC. O senhor vê utilidade para a EBC? Ela poderia, pelo menos, ter uma utilidade melhor ou ela serve para recompensar os ativistas de campanha e para fazer propaganda política do presidente de turno? Olha, eu vejo utilidade sim, com todo o respeito e claro, cedendo a opiniões contrárias. Aliás, eu sou muito bom em estar errado, eu sou um especialista nisso, né? Mas eu vejo todos os países têm uma emissora estatal. A Copa do Mundo no Catar foi transmitida na Argentina por uma empresa estatal. Certo? Nós temos, a empresa estatal, ela tem a comunicação pública, ela é necessária. O que a gente precisa discutir, e nós temos que discutir e discutir muito, é exatamente o aparelhamento ideológico dessa utilização da TV pública. Algumas matérias, algumas situações não são interessantes para as TVs abertas. Não são comercialmente interessantes. Por exemplo, se você for ao interior de Pernambuco, que é um estado onde eu estive recentemente, você vai ver lá uma força cultural, manifestações culturais tão espetaculares que a gente desconhece. Como é que a gente desconhece tanto o Brasil assim? Porque não são situações que se mostraram interessantes à mídia privada.
que tem uma outra ética, tem uma outra necessidade de sustentabilidade, a TV pública ela é fundamental para trazer o Brasil para nós, para nos aproximar do Brasil. Talvez houvesse uma TV pública interessante e livre, nós tivéssemos sabido, por exemplo, da tragédia dos Yanomamis. Alguém precisa estar em algum lugar onde as TVs privadas não vão. Nós precisamos da TV pública para quê? A TV pública é para ir até onde o povo, se o Milton Nascimento tem uma música maravilhosa que diz que o artista deve ir até onde o povo está. A TV pública deve ir onde está o povo. Nos bailes da vida. Nos bailes, nos buracos onde estão, nos lugares, nos grotões. Eu conheci uma mulher chamada Zabé da Loca. Ela é de Pernambuco. Ela mora numa caverna. E é uma poetisa. E ela é analfabeta. Eu nunca vi a Zabé da Loca, que seria um personagem fantástico da nossa literatura, se ela fosse objeto de mais atenção. Na cidade de Buíque, no interior de Pernambuco, existiu uma cidade que foi proclamada república. Tem um camarada lá, ele inventou moeda, ele inventou bandeira. Existe uma forma de preservação da água, da natureza, muito peculiar, que nós jamais tomamos conhecimento. Então, a TV pública, me parece, com todo respeito, Hélia, à tua posição, vital para que a gente possa ter o Brasil nos nossos olhos. Aquilo que a TV privada não vai mostrar, a TV pública precisa trazer. Tem gente, Joel, que defende, inclusive, o uso da TV pública para fins de educação, telecursos ou algum tipo de sistema de ensino. No momento da pandemia, de repente, algo assim poderia ser utilizado. O que é sólido, o que a gente pode ter como denominador comum, independente da posição de ser contra ou a favor, a extinção da TV pública, é que ela, existindo, poderia funcionar com princípios morais e de uma maneira mais eficaz do que ela tem funcionado nos últimos anos. Essa é a pergunta que tem que ser feita, Felipe, sobre um canal público, estatal, de televisão ou a empresa de comunicação como um todo. Qual é a finalidade dela? Primeira pergunta. Para que ela serve? E segundo, ela está cumprindo ou existe alguma perspectiva de que ela vá cumprir essa finalidade? Se a gente discutir, ver que não temos uma finalidade, ou que, mesmo tendo, seria educar o povo brasileiro, ótimo, ela está conseguindo fazer isso? Acredito que não, porque se tem traço absoluto, não está conseguindo desempenhar sua função. Existe alguma perspectiva para fazer isso acontecer, colocar outras pessoas, mobilizar? Bom, se tiver, pode ser. Pode ser, eu não sou dogmaticamente contra um canal estatal, não. Eu posso levantar exemplos que eu acho que cumprem um papel. Pego o que é a BBC inglesa, ela cumpre um papel no jornalismo global, inclusive. Ela acaba sendo até um órgão, digamos, de soft power inglês junto a diversos países. A gente consome informação da BBC aqui no Brasil, por exemplo, fora o papel que ela tem de informar, de entreter o povo britânico. Um exemplo menor, mas aqui do estado de São Paulo. Eu não sei, enfim, não vou nem entrar em muitos detalhes, mas a gente tem, por exemplo, a Rádio Cultura aqui em São Paulo, que, olha, eu acho que ela presta um bom serviço e eu não tenho a menor dúvida. Se não fosse a Rádio Cultura, seria impossível ouvir música clássica erudita no rádio no nosso estado. Então, diferentes canais públicos podem encontrar a sua função e a sua finalidade. Mas, para isso, eles precisam primeiro ter clareza qual é, eu acho que a EBC não tem hoje em dia, porque comprar novela... Qual a função disso? Bom, que não seja agradar o fornecedor da novela, né? Fazer programas que ninguém assiste, que nem aparecem, fica parecendo que a EBC acaba servindo como um puxadinho para, de maneira um pouco velada, mas às vezes nem tanto assim, ajudar na estrutura de comunicação do governo, de servir no fundo de um apoio ali para a propaganda do governo. E isso não justifica o uso desse orçamento de 750 milhões de reais. Quando eu vejo o Jefferson Monteiro entrando para a EBC, em si, de criminoso, não tem nada ali. Ele é alguém talentoso, teve o seu papel nas redes sociais, é claro, é profundamente politizado, mas é direito dele ser assim também. A princípio, não tem nada de errado em si nisso aí.
mas nos acende o farol. Será que ele vai para a EBC para fazer novamente um trabalho que mistura o entretenimento, o humor com a propaganda política, que foi aquilo no qual ele se especializou? A pergunta está acesa e não é à toa, e diversos canais de comunicação cobriram isso, porque até hoje parece que é só isso que a EBC soube fazer. Ela soube ser uma TV, a TV Brasil, né? Soube ser uma TV a serviço do governo da vez. Se for para ser isso, melhor não ter. Se for para ser algo melhor que isso, educativo, jornalístico, de cultura, então que vejamos um projeto e uma discussão real para isso. Posso ir em frente ou quer pontuar? Eu não rapidamente? Falei ainda, eu quero falar desse assunto. Então, fala, Raquel, por favor. Essa é uma discussão muito complexa. Acho que a gente pode dividir em algumas partes para o público entender. Primeiro, em relação ao Jefferson. Sim, ele tem ali a sua militância, mas é um publicitário, trabalhava para o Eduardo Paes. O Eduardo Paes se tornou um dos prefeitos digitalmente assim, mais ativos. Eu estava colhendo algumas informações, a Antônia Pellegrino, que vai ser a diretora de programação da EBC, não está levando só ele, está levando também outras pessoas engajadas. Eu achei aqui a Maria Augusta Ramos, que fez aquele documentário O Processo sobre o impeachment da Dilma Rousseff, o jornalista Marcos Uchoa, da TV Globo, que tem, antigamente da TV Globo, que tem posturas muito de esquerda. Eu não vejo um conflito de interesse direto, como a gente vê, por exemplo, no caso das mulheres, das esposas dos ministros que estão em cargos de Tribunal de Contas da União. Ministros que foram governadores desses estados. Exatamente, assim, não vejo. Eu acho que assim, existe um profissional talentoso com conexões dentro do Partido dos Trabalhadores, enfim, indo trabalhar dentro da EBC. O que está sendo feito dentro da EBC? No governo Jair Bolsonaro, que prometeu extinguir a EBC se tornou realmente um instrumento do governo e isso está sendo, inclusive, investigado pelo TSE na questão do processo eleitoral. O governo Lula fez uma separação. Ele colocou, de um lado, o que seria a TV Brasil e de um lado o que eles estão chamando de tvbrasil.gov, que é para passar essas partes mais do governo. E foi ali que entrou a live da Janja, que eu acho muito mais complicado do que a contratação do Jefferson, por exemplo. Porque ali era a primeira-dama se utilizando desse canal, que seria um canal ali do governo, fora da EBC, para se promover e promover o governo. Tinha uma ministra, mas ela que está se tornando uma figura mais popular dentro do governo. Eu acho que o grande problema não é a TV pública, é a utilização que diversos governos fazem dela. O governo Lula tem gente que estuda isso e tem uma preocupação em tentar separar esses interesses. Muitas vezes eles não conseguem. No governo Bolsonaro nem isso existia. Roberto, a gente precisa seguir rapidamente, você consegue? Não, só que eu queria pontuar uma coisa, 30 segundos. A TV pública não busca audiência. A busca da audiência é da TV privada. A TV pública ela é contra-majoritária. Ela vai buscar, talvez, aquilo que é a alternativa cultural, a alternativa do conhecimento, a alternativa da informação. Eu acho que a TV pública ela é vital no espaço da liberdade de imprensa, do espaço da informação. A grande questão é justamente não permitir que ela seja um instrumento apenas partidário. É isso.